Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos aí hoje no dia de sábado, 18 de setembro, trabalhar um pouquinho mais sobre língua portuguesa. Vamos aproveitar nosso sábado letivo para dar uma avançada mais aí na nossa atividade em língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar aí da página 60 a 164. Mas não se preocupe que no meio tem uma leitura bem interessante para a gente fazer, que é a leitura aí da história em quadrinho, ok? Vamos pensar hoje aí com que letra? O estudo da nossa língua portuguesa, nós vamos pensar sobre como a gente escreve as palavras. A gente já viu, como na aula passada de ontem, que a gente conversou um pouquinho, falando sobre o código de escrita. Então, tem algumas palavras que elas são formadas, né? As sílabas são formadas pelo quê? Pelas letras que representam o som da fala, certo? Então, algumas letras, elas têm o som próprio, que são as vogais, A, E, I, O, U, e também o Y, né, que tem o som de I. E algumas a gente vai precisar que elas sejam acompanhadas por uma vogal para que o som seja compreensível, que é no caso das consoantes. Então, as consoantes, elas vão sempre precisar de uma outra letra, né, no caso de uma vogal, para que ela tenha um som compreensível, tipo B, D, G, L, né? São sons que, se eles forem falados sem a presença de uma vogal, a gente não consegue compreender, certo? Ok, porém, existem algumas letras, existem algumas sílabas que elas são escritas um pouco diferentes. Ao invés de ter apenas uma consoante e uma vogal para formar um som, elas têm às vezes uma consoante, duas vogais, às vezes duas consoantes e uma vogal para formar um som. Como, por exemplo, vamos ver aqui, ó, com a letra G. Se eu colocar aqui um A, eu vou ter o som G, certo? Beleza? Agora, em alguns casos, por exemplo, se eu for escrever, digamos, a palavra mangueira, né? Mangueira, mangue. Aí, se eu colocar, tipo assim, ó, se eu colocar assim, né? Mangueira. Não vai ficar mangueira, vai ficar manjeira, né? Porque o G e o E, ele vai ter um som de G. Quando eu quero o som G, eu não posso colocar apenas o G e o E. Eu tenho que colocar o G, depois o U, para depois colocar o som, a letra E. Aí, nesse caso, eu tenho o som G, ok? Então, eu uso duas letras aqui, ó, o G e o U, para formar um único som, G, mais E ficou G. Entenderam? Duas letras, um único som. Nesse caso, posteriormente, vocês vão estudar que o nome disso é dígrafo. Dígrafo, quando eu tenho duas ou às vezes até três letras para formar um único som. Com duas letras para formar um único som, eu tenho um dígrafo. Professora, então toda vez que eu tiver, por exemplo, duas consoantes, uma do lado da outra, vai ser dígrafo? Nem sempre, né? Porque daí tem os encontros consonantais também, que é quando, por exemplo, a gente tem o P e o R, aí vai ficar tipo PRA, vai ficar pra, mas eu ouvi o som do P, R, do R e do A, pra. Eu ouvi os três sons. Se eu ouvir, então eu tenho encontro consonantal. Se eu não escuto o som das duas letras, eu escuto apenas de uma letra, no caso aqui das três letras, eu escuto apenas dois sons, então eu tenho um dígrafo. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre as palavras que são formadas aí com G, tipo Gá, Gé, Gi, né? Go e Gu. Então, toda vez que eu tenho a letra G com E ou G com I, aí eu não vou ter o som de G, Gi, eu vou ter o som de G, Gi. Para que ela seja G, Gi, eu vou ter que colocar o G, o E, ou então o G, o
ok? Vamos lá para nossa atividade, então? Deixa eu me diminuir aqui e colocar aqui no cantinho. Vamos lá. Preste bastante atenção aí. Palavras com G ou com GU. Xiii! Assistiu aquele filme de terror e agora está com medo? Na hora em que o medo surge, o corpo reage. Será isso? Vamos ver? Leia as dicas a seguir para afastar o medo. Olha só. Estratégias para manter sangue frio. Sangue frio. Respire lentamente para que os pulmões recebam bastante oxigênio. Alongue os músculos. Diga para si mesmo: aguente firme. Quando tudo passar, o medo dará lugar à sensação de ser um verdadeiro super-herói. Olha só. Aí nós temos palavras que tem o GU e a gente ouve um único som, G. E tem palavra que a gente tem o GU e a gente consegue ouvir o som do G e consegue ouvir o som do U. Por exemplo, na palavra aguente, eu estou ouvindo o som do G, G, U, N, tá? Então, neste caso aqui, não é um dígrafo. Na palavra aguente, essa aqui, ó, não é um dígrafo. Por que que não é? Porque eu estou ouvindo o som de todas as letras. Só é dígrafo quando eu vejo duas letras ou eu escrevo duas letras e ouço apenas o som de uma delas. E deixa eu colocar mais acima, vamos lá. Limpando aqui. O que você entendeu por manter o sangue frio? O que você acha que é manter o sangue frio, hein? Quando fala assim, fica frio aí, cara. Né? Não tem? Às vezes acontece, alguém tá nervoso, tá agitado e alguém fala, ei, fica frio, sangue frio, mantenha o sangue frio. Quer dizer o quê? Se acalme, se aquiete, tenha paciência, tá? Então você vai escrever bem aqui. Agora copie as palavras com G. Você vai copiar aí do texto todas as palavras que tem a letra G. Vai escrever bem aqui. Depois, leia as palavras a seguir e observando o som da sílaba em destaque. Olha só: gato, guepardo, guizo, goleiro, gude. No caso, gato, guepardo, guizo, goleiro, gude. Todas têm o mesmo som ou tem um som diferente? Vamos pensar lá. Quantas letras foram usadas para formar as sílabas ga, go e gu? Goleiro, gude, gato. Quantas letras? 2 letras. E para formar as sílabas ge e gui, quantas letras? 3 letras. Que palavras vem imediatamente? Que letra vem imediatamente depois do G nas sílabas de ge e gui? A letra U, como nós já havíamos falado. Leia as palavras caranguejo e preguiça. Marque as alternativas adequadas depois de GU aparecem as vogais. Marque as alternativas adequadas. Eita, não estou enxergando aquele ponto ali. Por isso, tá vendo? Quando a gente não respeita o ponto, não faz sentido, né? É isso aí. Agora eu enxerguei direitinho ali. Marque as alternativas adequadas. Depois de GU aparecem as vogais. Depois de GU, para ter o som de G e o som de GUI, aparecem quais vogais? E I. Certo? Vamos para frente? Vamos pensar aqui agora então, na questão 4. Escreva o diminutivo. Lembra que nós já falamos que diminutivo é o substantivo no grau diminutivo, quando ele está pequeno. É quando o substantivo, quando o nome, quando o objeto está num tamanho menor. Então, prego, preguinho, amigo, amiguinho, fogo, foguinho, lago, laguinho, manga, manguinho e assim por diante, tá? Então, você vai colocar aí o diminutivo de cada um. Observe que para colocar o diminutivo, você vai usar o G, U, ok? Leia as duplas de palavras observando o som das sílabas em destaque. Gigante, guitarra, gelo, foguete. Todas têm o G, todas têm o I e tem o E, certo? Essas aqui
tem o G e tem o I. Essas aqui tem o G e tem o E. Porém, naquelas que tem apenas o G e o I, o som é G. Nas que tem o G, U, I, G. G, G. G, U, E, G. Ok? Em cada dupla de palavras, o som das sílabas em destaque é o mesmo. Nas duas duplas aí, é o mesmo som? Tipo, G, G, é o mesmo som? Não, né? G, G, é o mesmo som? Claro que não. Observe as palavras em destaque, volta. Observe as sílabas em destaque nas palavras e separe-as em 4 grupos. Dê nomes aos grupos que você formou. Então, nós temos aí girino, mangue, gema, algema, esguicho, mágico, geada, Guilherme, jegue, açougue, fugitivo, guidon, gênio, guitarra, região. Então, nós temos aí palavras formadas com o G, 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 tá? E aí você vai colocar aqui em cima. Você pode colocar aqui, por exemplo, o G, aqui o G, aqui o G, aqui o G. É só uma sugestão que você pode colocar na ordem que você quiser. Mas encontre as palavras que tenham estes que fazem parte do mesmo grupo. Aquelas que têm um G, as que têm um G, as que têm um G, as que têm G. Ok? Agora aqui nós vamos dar sequência aí, fazendo uma compreensão de texto. Preste atenção, o trecho da história em quadrinho que você vai ler a seguir lembra o conto Prova de Fogo, que é aquele que nós lemos já anteriormente. Leia a história em quadrinhos e compare-a com o conto. Identifique as semelhanças e as diferenças entre as duas histórias. Depois comente com os colegas e o professor se o que você pensou se confirma. Então, eu não vou ler aqui com vocês, eu quero que vocês leiam, mas eu quero que vocês leiam prestando bastante atenção na pontuação, na acentuação, para que vocês possam compreender exatamente. Lembre-se que quando a gente está estudando, quando a gente está lendo uma história em quadrinho, a leitura é num todo. Então, você tanto observa a forma como está o balãozinho, a forma como está a expressão dos personagens, porque às vezes a escrita é uma coisa, mas a expressão do personagem diz muito do que a gente vai entender daquele texto. Então leiam aí com bastante tranquilidade, se for preciso leiam 1, 2, 3, quantas vezes for preciso para que vocês entendam bem a história. E aí nós vamos lá agora para a página 164, vocês vão ler aí a 162, 163 e a gente vai responder junto a 164. Aí vejam lá, nessa história em quadrinhos, quem faz um papel semelhante ao de Max no conto Prova de Fogo? Quem faz um papel semelhante? Então você, se for preciso, você vai lá ler o conto Prova de Fogo de novo, depois leia o quadrinho e aí você vai ver alguém que faz o papel semelhante ao de Max. Depois, como Cebolinha se sente no início da história? O que levou você a essa conclusão? Como você viu lá que o Cebolinha se sentiu no começo da história? Depois, em que momento o estado de espírito do Cebolinha é alterado e por que isso aconteceu? Ele estava de uma forma no começo, depois ele mudou, certo? Em qual momento mudou? O que aconteceu quando ele mudou e por que aconteceu? Por que mudou? Por que teve essa mudança aí no estado dele? Na letra D, Cebolinha admitiu que levou um susto. Você chegou a essa conclusão? Como você chegou a essa conclusão? O Cebolinha admitiu que levou um susto? Você vai olhar lá na história e vai dizer se sim ou se não. E como foi que você chegou a essa conclusão? Depois, o que provoca humor nos 2 últimos quadros? Então você vai olhar lá os 2 últimos quadros da história em quadrinho e vai observar o que é que foi que provoca o humor aí nessa historinha, ou seja, que torna ela engraçada. Vamos lá na questão 3. Observe as semelhanças e as diferenças entre os textos Prova de Fogo e Teste de Coragem. Converse com os colegas e o professor para descobrir a quais textos se referem os itens a seguir. Mas atenção, alguns itens valem para os 2 textos. Então, você vai pintar de azul quando o item valer para Prova de Fogo. Você vai pintar de amarelo quando for do texto Teste de Coragem.
E você vai pintar de verde quando ele serve para os dois, tanto prova de fogo como teste de coragem, que é esse aqui da história em quadrinho. Então vamos lá. O fato principal da história é submeter alguém a uma prova de coragem. E aí, vale para os dois ou só para um deles? Depois, o objetivo do texto é divertir o leitor. Os dois textos têm esse sentido, essa ideia? Eu acho que sim, né? Então, se for isso, você vai pintar de verdinho. Depois, o texto é organizado em parágrafos. Qual dos dois textos é organizado em parágrafos? A prova de fogo ou o teste de coragem? Se for prova de fogo, você vai pintar de azul. Se for o teste de coragem, você vai pintar de amarelo, tá? Depois, as ilustrações são fundamentais para a compreensão da história. Em qual dos dois textos, os desenhos são extremamente essenciais para compreender a história? No teste de coragem ou na prova de fogo? Veja lá. E depois, só é aceito na turma quem não tem coragem. Qual dos dois textos que a criança vai ser aceitada na turma só se ela não tiver coragem? Na prova de fogo ou no teste de coragem? Depois, só é aceito na turma quem tem coragem. Qual dos dois? Aí vai ser um de um, outro do outro, né? Quero ver se vocês estão atentos aí. E por último, penúltimo. A história não revela ao leitor qual é a prova de coragem. Qual dos dois textos que a história não mostra qual é a prova de coragem que a criança tem que dar? E depois, por último, os fatos são inventados. Qual das histórias aí os fatos são inventados? Obviamente, né? As duas, porque as duas são contos. E os contos são fictícios. São histórias inventadas com o objetivo de nos distrair. Ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante, se divirtam bastante, porque língua portuguesa, normalmente, se a gente gostar mesmo de fazer, você vai perceber que é divertido. Para mim, sempre foi divertido estudar língua portuguesa e eu espero que vocês também gostem, ok? Aproveitem bastante, façam logo a atividade para poder aproveitar o final de semana e descansar e se divertir bastante. Beijo para vocês, até segunda-feira. Segunda-feira nós vamos estudar História e Geografia, viu, gente? Não língua portuguesa. Fiquem atentos aí. Beijinho para vocês.